Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 20 do Colégio Naval de 1993. Num triângulo retângulo ABC de catetos AB igual a 8 e AC igual a 6, a mediana AM intercepta a bissetriz BD no ponto E. A área do triângulo BME é expressa pelo número real x, tal que x está em qual desses intervalos. Então, eu vou colocar no quadro o triângulo ABC. Esse segmento azul, ele é mediana. Então, significa que este ponto M é ponto médio. E perceba que como esse triângulo ele é retângulo de catetos 8 e 6, então a hipotenusa, que é o segmento BC, esse segmento aqui, vale 10. Porque 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, 64 mais 36 dá 100, raiz quadrada de 100 é 10. Então, pelo teorema de Pitágoras, o segmento BC vale 10. Logo, este segmento aqui tem medida igual a 5, esse segmento aqui tem medida igual a 5, e o próprio segmento azul, que é a mediana AM, tem medida igual a 5, porque a gente sabe que a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, né, ela tem um comprimento que é igual a metade da hipotenusa. Então, aqui nós temos um segmento medindo 5, aqui um segmento medindo 5, e o segmento AM, que é a mediana, também vale 5. Então, qual que vai ser o nosso objetivo? Nós vamos tentar descobrir o seno deste ângulo alfa, e nós vamos tentar descobrir este segmento aqui, o comprimento do segmento BE. E daí a gente vai, por meio de uma fórmula, né, de trigonometria, a gente vai conseguir descobrir a área deste triângulo, que é o que nós queremos descobrir. Então nós vamos descobrir o ângulo alfa, ou melhor, o seno do ângulo alfa, e vamos tentar descobrir qual é a medida do segmento BE. Então vamos começar a tentar descobrir o valor do seno de alfa. Bom, o seno de 2α, eu percebo que aqui, como o segmento verde é uma bissetriz, então aqui a gente tem um ângulo alfa, aqui a gente tem um ângulo alfa também. Então o seno de 2α é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é o 6, a hipotenusa é 10, então o seno de 2α é 6 dividido por 10, que vale 3 dividido por 5. E, usando relação trigonométrica fundamental, a gente consegue descobrir quem é o cosseno de 2α. Né? Seno ao quadrado de alfa, ou melhor, seno ao quadrado de 2α mais cosseno ao quadrado de 2α vale 1. Daí, desta fórmula, a gente tira que o cosseno de 2α vale 4 dividido por 5. A gente teria que escolher mais ou menos 4 dividido por 5, mas como o 2α é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, então a gente pega a parte positiva, porque entre 0 e 90 graus o cosseno de um ângulo é positivo. Então por isso que cosseno de 2α não é menos 4 dividido por 5, mas sim 4 dividido por 5. E agora a gente vai usar esta relação aqui. Ó. Nós vamos usar o fato de cosseno de 2α ser igual ao cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Lembre que a gente está tentando descobrir qual é o valor do seno de alfa. Então, olha só, isso aqui é uma fórmula, né, da trigonometria. Cosseno de 2α, o cosseno do arco duplo, é dada por essa expressão aqui. Então, o cosseno de 2α pode ser escrito assim, ó, como o cosseno ao quadrado de alfa menos 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. E daqui a gente tira que o cosseno de 2α é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Logo, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual ao cosseno de 2α mais 1 dividido por 2. E daqui a gente tira o seguinte, ó, que substituindo o cosseno de 2α, que é 4 sobre 5, nesta fórmula aqui, nós vamos encontrar para o cosseno de alfa, né, daqui a gente tira aqui o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 9 dividido por 10,
né, substituindo este valor aqui, ó, a gente vai substituir essa expressão 4 sobre 5 aqui, no cosseno de 2α. Daí 4 sobre 5 mais 1 dividido por 2 vai dar 9 dividido por 10. E aqui a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados, a gente obtém que o cosseno de alfa vale 3 dividido por raiz de 10. E a gente pega a parte positiva, porque o alfa está entre 0 e 90 graus. E como ele está entre 0 e 90 graus, isso significa que o cosseno de um ângulo entre 0 e 90 graus é positivo. Então, o cosseno de alfa vale 3 raiz de 10. E daqui, do fato do cosseno de alfa ser igual a 3 sobre raiz de 10, a gente consegue também descobrir qual é o valor do seno de alfa, né, usando a relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dá 1. Então, substituindo, né, o cosseno de alfa nessa fórmula, a gente vai obter que o seno de alfa vale 1 dividido por raiz de 10. E, novamente, aqui o seno de alfa ele vai ser positivo, porque o alfa está entre 0 e 90 graus. Como o alfa está entre 0 e 90 graus, então tanto o seno de alfa quanto o cosseno de alfa, eles são positivos. Então vamos guardar esta informação aqui e vamos continuar a nossa conta. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar este ângulo aqui de Y e vou chamar este ângulo aqui de Z. Vamos tentar descobrir qual é o valor do seno de Y. Olhando para esse triângulo aqui, ó, a gente vai usar a lei dos senos para ele. Então, olha só, usando a lei dos senos para esse triângulo, para o triângulo ABM, então, o 8, ele está para o seno de Y, assim como o 5, ó, que é essa medida da mediana do segmento azul, está para o seno de 2α. Está para o seno de 2α. Então, daqui a gente consegue tirar qual é o valor do seno de y. O seno de y é igual a 8 sobre 5 vezes o seno de 2α, que é igual a 8 sobre 5 vezes o seno de 2α está aqui, ó, é o 3 sobre 5. 3 dividido por 5. Isso vai nos dar, portanto, 24 dividido por 25, que é o valor do seno de y. Né? E o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar descobrir qual é o valor do cosseno de y. Então, o cosseno de y a gente vai tirar dessa relação aqui, ó, o cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y vale 1. Daqui a gente tira que o cosseno ao quadrado de y ele vale 49, né? Se a gente fizer a conta direitinho, vai dar 49 dividido por 25 ao quadrado. E daqui a gente tira o seguinte, né? Que o cosseno de y ele vai ter que ser igual a menos 7 dividido por 25. Aqui vai ter que ser negativo realmente, né? Porque olha só, quando a gente extrair a raiz quadrada deste número, né? Então vai ficar o módulo do cosseno de y igual a 7 sobre 25. O y, ó, ele é um ângulo obtusângulo, ele é um ângulo maior do que 90 graus, né? Porque quando a gente traçou essa mediana aqui, ó, então a gente tem dois ângulos aqui, ó, que a soma dá 180 graus. Então, um vai ter que ser obtusângulo e o outro vai ter que ser acutângulo, ou os dois vão ter que ser retângulos. Nesse caso aqui, este ângulo y ele vai ter que ser obtusângulo, né? O 8, ó, ele é maior do que o 6, né? Esses dois lados estão enxergando para esses ângulos aqui, ó. Então, o y ele tem que ser um ângulo obtusângulo, ou seja, ele está entre 90 e 180 graus. Entre 90 e 180 graus, o cosseno de um ângulo ele é negativo. Então, quando a gente extrair, né, quando a gente substituir aqui, ó, no lugar do seno de y, o 24 sobre 25, a gente vai encontrar o cosseno ao quadrado de y, este valor aqui, extraindo a raiz quadrada vai dar 7 sobre 25, só que com sinal negativo, porque o y aqui ele é um ângulo obtusângulo. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar essa soma aqui, ó, alfa mais y mais z de 180 graus. Então a gente sabe que alfa mais y mais z vale 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo
é igual a 180 graus. E daqui a gente conclui o seguinte, ó, como esses dois ângulos aqui, ó, o alfa mais y e o z são ângulos suplementares, significa que o seno de um ângulo é igual ao seno de outro ângulo. Quando a gente tem dois ângulos suplementares, os senos desses ângulos eles são iguais. Então a gente conclui o seguinte, ó, que o seno de alfa mais y é igual ao seno de z. Então a nossa ideia agora é tentar descobrir qual é o valor do seno de z. Então olha só, quem vai ser o seno de z, né? Então o seno de alfa mais y é igual, usando agora uma fórmula da trigonometria, isso é igual a seno de y vezes o cosseno de, seno de alfa, melhor dizendo, vezes o cosseno de y, mais o seno de y vezes o cosseno de alfa. Isso aqui vai ser igual a quanto, ó? Bom, o seno de alfa a gente descobriu aqui, ó, ele vale 1 sobre raiz de 10. 1 sobre raiz de 10. Quanto que vale o cosseno de y? O cosseno de y está aqui, é menos 7 sobre 25. Menos 7 sobre 25. Mais o seno de y, ele está aqui, ó, é o 24 sobre 25. 24 dividido por 25. E o cosseno de alfa, ele está aqui, é o 3 sobre raiz de 10. 3 dividido por raiz de 10. Isso vai nos dar 72 menos 7 dividido por 25, raiz de 10, ou seja, 65 dividido por 25, raiz de 10. Então, este vai ser o valor do seno de z. Então, vamos colocar aqui. Isso daqui é o seno de z. E agora o que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos fazer o seguinte, ó. A gente já descobriu quanto que vale o seno de y, a gente já sabe quanto que vale o seno de alfa, a gente já sabe quanto que vale o seno de z. Eu vou chamar essa medida aqui, ó, de m. O segmento B, E, eu vou chamar de m e a gente vai tentar descobrir qual é o valor deste segmento m usando a lei dos senos. Então, olha só, usando a lei dos senos, o m está para o seno de y, assim como o 5, ó, está para o seno de z. Assim como o 5 está para o seno de z. Acabei de usar a lei dos senos para este triângulo aqui, ó. Então, m está para seno de y, assim como o 5 está para o seno de z. Então, daqui a gente conclui que m vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5 vezes seno de y dividido por seno de z. Isso é igual a 5 vezes. Qual é o valor do seno de y? Seno de y é 24 sobre 25. Multiplicado pelo inverso do seno de z. O inverso do seno de z, ó, vai ser o inverso deste número daqui. Ou seja, 25 dividido por 25 vezes raiz de 10, né, dividido por 65. E daí a gente cancela este 25 com este 25. Vamos obter que o m ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5 vezes o 24 vezes raiz de 10 dividido por 65. Então vamos colocar aqui 5 vezes 24 vezes raiz de 10 dividido por 65. E agora a gente sabe o seguinte, a gente já conhece o m, a gente conhece o seno deste ângulo aqui, ó, e a gente conhece este lado. Então a gente consegue já com esses dados descobrir qual é o valor desta área. Então quando a gente tem um triângulo, né? Vou fazer aqui um rascunho. A gente tem um triângulo e a gente conhece este lado, a gente conhece este lado e a gente conhece este ângulo. Então a gente consegue descobrir qual é a área desse triângulo. Basta fazer o produto dos lados vezes o seno desse ângulo dividir por 2. Agora a gente vai usar, portanto, esta fórmula para descobrir a área deste triângulo ali, ó. Então a gente tem que fazer m vezes 5 vezes o seno de alfa. Então a área, eu vou denotar assim, ó, por A, vai ser igual a m vezes 5 vezes o seno de alfa, tudo isso dividido por 2, né? Então vamos colocar esses dados aqui. Quem é o m? O m é 5 vezes 24 vezes raiz de 10
dividido por 65. Quem é o... Esse outro segmento aqui é o 5, né? Então vamos colocar aqui o 5. Então aqui temos o m vezes o 5, né? Vezes o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa a gente fez aqui, ó. Ele vale 1 sobre raiz de 10. Né? Esse aqui é o seno de alfa. 1 sobre raiz de 10. Vezes, ainda, ou melhor, dividido por 2, né? Então, é o lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo dividido por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. Então, esta área aqui é a área desse triângulo que nós queremos descobrir, do triângulo BME. Então, quanto que vale isso? A gente cancelar esse raiz de 10 com esse raiz de 10, vamos obter 5 vezes 24 vezes 5, ou seja, 25 vezes 24, que dá 600, né? Dividido por 65 vezes 2. 65 vezes 2 dá 130. Então, a área vai ser igual a 60 dividido por 13, que é aproximadamente 4,6. Então, a nossa resposta vai ser o quê? Vamos procurar ali qual que vai ser a nossa resposta. Ela vai ser a letra C, né? Porque esse x, que é a área, está entre 4,5 e 5, ou seja, resposta letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.